Bom dia a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar nesse instante para acompanhar comigo a leitura no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 25 a seguir, onde diz aqui sobre o jugo de Jesus. Diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas estas coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Lemos do verso 25 ao verso 29, ou seja, ao verso 30. Então, Mateus capítulo 11, versículos 25 ao verso 30. Bem, quero falar sobre revelação. Dentro dessa leitura, vamos estar falando sobre revelação, porque Jesus disse aqui, ele agradeceu o Pai, O Pai de Jesus é o Espírito Santo, o qual habitava no próprio Jesus. Então Jesus não tinha que orar pensando que o Pai estava a quilômetros ou a anos-luz de distância de Jesus, porque o Pai, Jesus disse em São João 10:30, eu e o Pai somos um. E também ele disse, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então o Pai estava habitando no próprio Filho. Bem, mas o nosso assunto é sobre revelação. E falando de revelação, em demais escrituras que teremos pela frente também, talvez eu não tenha tempo de falar, de comentar, mas estarei lendo outras escrituras e trazendo aquilo que o Espírito Santo quer para nós nesta manhã, nesta oportunidade. Então quero deixar aqui sobre revelação pública e revelação privada, e saber que Deus trata de maneiras diferentes com esses dois povos, com essas duas alas de pessoas ou grupos de pessoas. Para o público, Deus usa uma linguagem. Para o particular, então Deus usa uma outra linguagem. Vocês verão isso, ou você verá isso no decorrer da apresentação destas seguintes escrituras. Ambas, todos estarão concordes, Estarão concordando com este assunto inicial que lemos aqui, certo? Bem, então nós já lemos esta parte aqui. Vamos agora prosseguir com a escritura de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, onde diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Bem, então, há coisas ocultas? Sim. Há coisas reveladas? Sim. As ocultas, aquelas que não foram trazidas à luz, aqui diz que é para Deus o nosso Pai. Porém, as reveladas são para nós. Bem, então vamos a partir daqui ver por que Jesus deu graças ao Pai por ter escondido, ocultado coisas dos sábios e entendidos, mas revelado aos pequeninos. E neste momento, seja você um pequenino, uma pequenina do Senhor, alvo desta revelação particular, esta revelação privada que Deus entrega para uns e oculta de outros. Bem, Romanos capítulo 9, versículos 15 a seguir, 15, 16 e o 18. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia
de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Romanos 9, 15, 16 e 18. Bem, poderíamos entrar aqui e temos um grande tempo, mas nós vamos remir o tempo para que o nosso vídeo não fique longo. Você pode estar tomando estas escrituras depois e estudando-as. Mas quando Deus endureceu o coração de Faraó, por exemplo, foi para que o povo de Deus não ficasse confortável ali no Egito e nem mesmo viesse a desejar a sair dali. Egito representa o mundo. Mas então Deus endureceu o coração de Faraó. No final das coisas, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E então, o endurecimento vem só por permissão de Deus. Quando os judeus também, endurecidos no seu coração, rejeitaram o Messias para a sua época, para o seu dia. Sabemos que através daquela rejeição do povo judeu, do endurecimento de Israel, o Evangelho chegou até a mim, até a você. Portanto, o Evangelho foi para os gentios. E não é diferente nesses últimos dias. O endurecimento, mais uma vez, tem vindo nos corações, desta vez, dos gentios, deste último tempo. E isso faz com que a mensagem do Evangelho seja remetida de volta a Israel. Apenas falta o arrebatamento da igreja. Por falar em arrebatamento, eu tenho uma matéria para tratar um pouco mais à frente sobre personificadores, Janes e Jambres presentes nesses últimos dias. E assim, há pregador, pelo menos um que eu conheço, que rejeita ouvir a palavra arrebatamento e a palavra noiva. Ele substitui pela palavra o dia da nossa redenção, o que está bem, mas não resolve, não adianta tomar parte das Escrituras e ter ojeriza, ter receio de usar outros termos que também está na Bíblia, que a mesma palavra de Deus utiliza. Então a palavra noiva, a palavra arrebatamento são 100% escriturísticas e devem ser usadas sem nenhum temor. Mas vamos aqui, isso foi apenas um parêntese, né, que abri aqui, mas eu já fecho também esse parêntese. Vamos seguir em frente com a revelação. Bem, então Deus endurece quem quer e compadece de quem quer. Então não depende do que quer, do que corre, assim sucessivamente. Bem, então você não tem nem mesmo que... Você não tem como manufaturar isto, manufaturar a revelação. Se apossar da revelação por meios astuciosos. Não existe isso. Bem, vamos seguindo adiante. Em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, as Sagradas Escrituras dizem assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Bem, então dependemos inteiramente, exclusivamente da misericórdia, ou no plural, das misericórdias do Senhor. Ele tem que estar o tempo todo sendo misericordioso para comigo, para com você, para que assim nós não sejamos consumidos. Vamos seguindo adiante aqui. No livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 16, temos a seguinte escritura: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Muito bem, então este memorial para aqueles que temem o Senhor, né? Temos ainda aqui, nessa sequência, quero ler o verso 17 e 18 de Malaquias 3.
E eles serão, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei. Serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Bem, então notamos que há diferença, há dois públicos ou dois grupos aqui, o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não o serve, o que teme o nome do Senhor e aquele que não teme o nome do Senhor. Então há diferença sim, no modo como Deus trata essas duas situações. Vamos evoluindo aqui junto com as Escrituras. Ainda no Evangelho de São Mateus, eu quero prosseguir agora no capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós? E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi revelado, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Perdão aqui, né, pela leitura. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 11, do verso 16 ao 17. Seguindo ainda em São Mateus, São Mateus capítulo 16. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, do 13 ao 19. Todo esse trecho aqui. E ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Mateus 19, 11. Mais uma vez eu quero que você continue notando que Jesus está tratando de modo diferente ou de modos diferentes os dois tipos de pessoas. Quem pode receber isso, que o receba. Bom, então Jesus, conhecendo os corações, conhecendo a nossa estrutura, a estrutura de todas as pessoas, ele sabe que alguns podem receber, outros não. Esse pode ou não pode está condicionado a uma predisposição instalada pelo próprio Deus no coração das pessoas. E quando a palavra é dita, é exposta, quando a luz da palavra vem, uns aceitam, abre-se para aquela luz entrar e sela com amém a palavra de Deus. Outros fecham-se e dizem assim, aqui não. E aí então a palavra de Deus bate ali, mas ela não entra e assim então não produz o efeito de salvação para aquela pessoa. Por isso lembra do nosso tema, revelação pública e revelação privada, ou revelação pública e revelação particular. Que você seja um desse destinatário ou destinatária para esta revelação particular. Até mesmo nesses últimos dias, em se tratando da revelação dos 7 selos, sabemos que o 7º selo não é e não será revelado para o público, mas sim revelado particularmente para a sua noiva. Bem, prosseguindo.
Vamos seguindo adiante aqui. Deixa eu ver aqui a outra parte que eu tenho. Só um momentinho, já vamos. Sim, prosseguindo agora com Marcos capítulo 10, versículo 10. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Veja bem, em casa. Já não foi lá no público, mas em um outro ambiente agora, num ambiente particular. Marcos 10, 10. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Marcos 10, versículo 10 e 12. Bom, por que essas escrituras entraram aqui? Para vocês verem que a revelação pública é de um modo, a revelação particular, ela vem de modo simplificado, que pode ser captado, né, pelos simples. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Lucas 16, verso 16. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Lucas 8, 10. Outro exemplo claro de que existe vós e os outros. Então, aos outros, mas aos outros. Então, quem são os outros? Os que estão fora do contexto dos discípulos, do discipulado de Jesus Cristo. Então, aos outros, por parábolas. É um modo difícil de entender. Mas a vós, né? Então, fala-se claramente. Isso Jesus tem propósito nestas coisas. Seguindo aqui. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora, todo mundo tem ouvido, porque Jesus disse, então, quem tem ouvido? Todo mundo tem ouvido físico, orelha, os canais auditivos, mas ele fala de um ouvido especial, ouvido espiritual. Os outros escutam, né, o som, a audição, mas não ouvem com ouvidos espirituais. Isso foi Marcos capítulo 4, verso 9. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Veja bem, quando se achou só. Então agora já separou do público, está só Jesus e os seus discípulos. Isso é Marcos capítulo 4, verso 10. Agora vamos seguindo adiante. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos outros que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Então, olha que método. Marcos capítulo 4, verso 11. Grave bem isso aqui. Marcos capítulo 4, verso 11. Vale a pena ler de novo esse versículo. E ele lhes disse: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos outros que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Agora, quem vai discutir isso? Então, fique muito grato, muito grata por você ser um dos destinatários a receber a revelação direta de Jesus Cristo. Prosseguindo. Porque vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam, eles sejam perdoados os pecados. Marcos capítulo 4, versos 9 ao 12, para você tomar todo o contexto. Bem, então, as pessoas, o próprio Deus fez pessoas para o dia da perdição, e também fez outros, preparou para a salvação. E quando a palavra vem, ela encontra todo mundo em uma multidão mista. E ela começa aqui a ter o seu efeito de água de separação. E então, nas mentes das pessoas, elas já vão sendo separadas
na própria mente. E assim então, uns predestinados para receber, outros predestinados para rejeitar. E os rejeitadores, isso já é com um propósito, para que não entendam, não ouçam, não creiam e também não se salvem, porque não são salváveis pela própria palavra de Deus. Isso já não é para todos. Seguindo adiante, e disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições e outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Marcos capítulo 4, versos 13 ao 20. Aqui foi a explanação sobre a parábola do semeador, feita por Jesus. Tanto a parábola entregue por Jesus, quanto a explicação da própria parábola. Bem, então você acabou de ver aqui nesta lição que Jesus mostra novamente sobre os diversos tipos de semente, mas que entre esses diversos tipos há um tipo que cai em boa terra. E está tudo explanado, explicado por Jesus. E nem todos estarão produzindo porque não são destinados à produção, embora a semente, a oportunidade passe também diante deles. Eu quero agora tomar em Mateus capítulo 11, do verso 13 ao 15, onde diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, nesta lição, veja que Jesus não se põe a adular ninguém para que creia. Se quereis dar crédito, é esse, o Elias que haveria ou que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, é o modo como Jesus trabalha. Isso é o seu modus operandi, ou o seu modo de operar a sua palavra. Bem, o mundo não me verá. Vamos ver aqui então, como que é essa parte. Mateus 13, do 9 ao 14. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Então, se você achar que está um pouco repetitivo, é de propósito. É para que as escrituras vão batendo e rebatendo a cabeça do prego até ficar bem fixado, né, sobre este assunto. E acercando, disseram: por que lhes fala por parábolas? Seguindo adiante agora. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mateus 13, verso 11. Viu aqui a distinção que Jesus faz entre também dois tipos de pessoas diferentes. Prosseguindo. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles
vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então veja, para que as escrituras sejam cumpridas, as profecias se cumpram, tem que haver pessoas que não entenderão. Então, oxalá eu esteja falando nesta ocasião, nesta programação, exatamente para pessoas que recebem a revelação particular de Jesus. Ainda em São Mateus 13, eu quero tomar aqui o versículo 15, 16 e 17, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta e eu os cure. Então, está vendo a sequência de atos? Fechar os olhos, fechar os ouvidos, para não compreender e para que não seja convertido. E Deus os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Veja que muitos desejaram, mas não viram, nem ouviram. Desejaram o quê? Ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis. Exatamente isso que está sendo dito agora aqui. Então, capte, receba a sua parte, a sua porção. E não solte isso. Estou dizendo a respeito da revelação. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem e o que vós... Deixa eu ler novamente. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Agora, o que eles estavam vendo? Jesus, o Filho do Homem. Nesses últimos dias, mesma coisa. Jesus, o Filho do Homem na forma da palavra revelada, está aqui agora diante de você. E você também é um bem-aventurado, uma bem-aventurada em poder ver e ouvir o Filho do Homem. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Lucas capítulo 10, versos 23 e 24. Vamos prosseguir mais um pouquinho, já estaremos encerrando. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24, 45. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, versos 2. Verso 2, a parte A do versículo 2. Bem, então veja que o entendimento precisa ser renovado de acordo com o seu aprendizado e deve ser aberto pelo próprio Jesus para a compreensão das Sagradas Escrituras. Caso isso não seja feito, esta operação seja feita pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, então não adianta esforço humano. Vai queimar fosfato, vai desgastar-se tempo investindo em algo que não vai produzir interpretação e não revelação. Bem, vamos seguir adiante para nós terminarmos. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo, o qual é Satanás, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Então aqui a previsão de uma cegueira
espiritual causada por Satanás nos incrédulos. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Efésios, capítulo 1, verso 18. Ainda Efésios 4, 4:18. Entenebrecidos no entendimento, ou seja, pessoas com seu entendimento ofuscado, entenebrecido. Eu quero trazer o parágrafo 113 da mensagem Por quê? Sermão pregado pelo profeta de Deus, e vamos encerrar com este parágrafo aqui. O profeta diz assim: veja, você foi feito para ser livre e feliz. Vocês foram feitos para viverem como crianças diante do vosso Pai. E saber que Ele faz todos os dias, tudo contribuir para seu bem a cada dia. Sim, sim, Senhor. Bem, então, nesse momento, eu encerro este vídeo, esta fala, exortando que você busque nas Escrituras. Se for necessário, volte nesse vídeo outras vezes, tome essas Escrituras e você então verá que há diferença entre os que creem, os que recebem e os que rejeitam. E isso já é programado pelo próprio Deus. Neste momento, nós vamos estar aqui encerrando e te convido para que nós nos vejamos na próxima programação. Que Deus te abençoe, que Deus cele estas bênçãos, esta revelação da palavra particular, feita de maneira especial para os seus filhos. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo.